Hoje é dia de mais um episódio do Carteira do Milhão, lembrando sempre que tudo que eu falo aqui não representa recomendação de compra, muito pelo contrário. O conteúdo aqui é sempre com o intuito de educar e eu quero compartilhar com você algumas ideias, algumas teses de investimento e compartilhar também um pouquinho dos bastidores da montagem de uma carteira de investimentos do zero. A gente começou lá em novembro de 2020. Então, espero que você faça um bom uso do conteúdo e antes de eu te mostrar a carteira como um todo aqui, não esquece que, se você ainda não é inscrito no canal, tem que se inscrever. Então, aproveita, já faz isso agora. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui. E também já deixa o seu like, porque isso é muito importante para nós aqui do canal. Seguirmos crescendo e te entregando conteúdo de qualidade e de graça no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos direto e reto aqui olhar como é que está a rentabilidade da carteira, como é que ela se portou nesse último mês. Aliás, se você ainda não viu os outros episódios do Carteira do Milhão, faz isso, olha desde o início, para você entender como é que a gente chegou nessa composição de carteira aqui, também pegar o passo a passo de todos os aportes que nós fizemos aqui e um pouquinho do racional do porquê cada um desses ativos faz parte da carteira. O card com a playlist está aparecendo para você aqui na tela. E falando em tela, eu estou com a tela do Trademap aqui aberta, onde nós temos tudo sobre a carteira aqui. Então toda a gestão eu faço pelo Trademap e aqui eu consigo acompanhar o resultado, tudo aquilo que está acontecendo na carteira, o extrato, a performance, enfim. Consigo também ver e mostrar os indicadores dos ativos, enfim, tem uma série de funções, como também as cotações em tempo real. E existe uma versão gratuita do Trademap e também existem as versões pagas, os planos do Trademap. Caso você queira assinar algum desses planos, use o nosso cupom aqui que está aparecendo na tela, porque com ele você tem desconto na hora da contratação de algum plano, se esse for o caso, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na carteira, que tem um montante nesse exato momento de R$ 29.355,20, sendo que aqui a maior parte da nossa carteira está concentrada em ações brasileiras no momento, praticamente 53%, mais da metade da carteira, e esse não é exatamente o nosso objetivo, né? Então ela tomou uma proporção muito grande, muito por conta dessa garotinha aqui, ó, Melius, que quem está acompanhando desde o início sabe que nós pagamos lá R$ 9,52 a ação, que está custando hoje quase R$ 58 no momento que eu estou gravando aqui o vídeo. Isso dá um retorno aqui, até o momento, de 508,93%. Lembrando que nós compramos Melius em novembro de 2020, né? Então são aí aproximadamente 8 meses. E esse retorno absurdo, obviamente, que é um retorno bastante fora da curva. Quando a gente olha para as outras ações aqui na carteira, a gente vai ver que temos retornos aqui de 16%, 1,53%. Energias do Brasil caiu aqui, uma queda de 5,82%, dado o preço que a gente comprou. Uma queda bem maior, né, 19,39% de Sanepar. E Porto Seguro com 21,05%. Quando a gente puxar aqui para olhar os outros ativos, fundos imobiliários a gente tem 15%, o objetivo é ter 20%. Renda fixa aqui somada a Tesouro Direto, que é mais ou menos a mesma coisa, né? O nosso caixa, vai dar aqui aproximadamente 12%, 13%. Depois tem outra soma que a gente faz aqui, que é ETF e BDR, que ambos representam investimentos no exterior, né? O ETF que a gente tem é o IVVB11, que replica lá o S&P 500, principal índice americano, das ações americanas. E BDR, o que a gente tem aqui é uma exposição ao ouro também, mas é uma ação internacional, né? É uma mineradora de ouro e cobre canadense, a Aura 33, que inclusive foi comprada no último episódio aqui. Depois, seguindo aqui, a gente tem cripto, Bitcoin também em queda, né? Desde que a gente comprou, está em stand-by na carteira. E aí o Tesouro Direto já foi, que é o Tesouro Selic, ele representa um pouquinho de caixa que a gente tem. E as provisões aqui são os dividendos que a gente tem por receber ainda. Quando a gente olha para alguns números da carteira, a gente vê números muito positivos, né? Porque nós temos aqui 8 de 8 meses acima do CDI, 8 de 8 meses positivos, obviamente, e 6 de 8 meses acima do Ibovespa, isso falando da carteira total. Agora eu quero te mostrar uma outra coisinha aqui. Vem comigo. A gente tem aqui as rentabilidades, tanto da carteira geral quanto a rentabilidade das ações. Eu costumo olhar
contra o Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do Brasil, e fazer essa comparação da carteira de ações, ou seja, só aquilo que a gente tem em ações, e o Ibovespa, né? Vai pegar o CDI aqui também, só que quando a gente faz isso, olha só, a gente estava aqui perdendo para o Ibovespa nos primeiros meses, né? Até que a carteira começou a emparelhar aqui, depois começou a subir, pegar um pouco mais de distância para o Ibovespa. E agora, olha só, no final aí de 8 meses de investimento, a gente tem na carteira de ações 98,82%, quase 100% de rentabilidade no período, nesses 8 meses. Isso contra 31,09% do Ibovespa, que diga-se de passagem também subiu bem, só que a nossa carteira com uma grande vantagem para cima do Ibovespa, a boquinha do jacaré aqui está cada vez mais aberta. E contra o CDI aí é covardia, né? São 1,74 CDI contra os 98,82%. E quando a gente pega a carteira consolidada aqui, a carteira geral, também a gente tem um ganho para cima do Ibovespa, né? São aí 52,11% da carteira como um todo, só que aqui a gente está contando inclusive caixa, dinheiro que a gente tem praticamente parado, perdendo para a inflação, né? Mas que mesmo assim tem uma boa vantagem ainda pro Ibovespa. Descendo um pouco mais aqui, a gente vai chegar nos dividendos e olha só que coisa linda. No mês 6 de 2021, ou seja, a gente está no mês 7 nesse momento, estamos chegando na metade do mês de julho, então significa que a gente ainda tem dividendos para receber em julho, só que em junho, no mês anterior, nós já temos o recorde aqui com folga de dividendos, recebendo R$ 127,08, com destaque aqui para Energias do Brasil, que pagou R$ 76,74. Nós temos aqui, salvo engano, 80 ações de Energias do Brasil. É isso aqui, ó, 80 ações de Energias do Brasil. Isso significa que a carteira tem cumprido muito bem com os nossos objetivos, que são ter parte em dividendos e parte em crescimento. A carteira tem evoluído muito bem e também nós temos aqui empresas que estão pagando bons dividendos, então não tem do que reclamar aqui no contexto geral, dado o objetivo da carteira, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no extrato para saber quanto a gente recebeu desde a nossa última compra, ou seja, do último episódio, que foi lá no dia 18 de junho de 2021. De lá para cá, eu somei aqui todos os valores positivos e negativos. Negativo a gente só tem retiradas para imposto de juros sobre capital próprio, isso aqui já vem automático, né? Já é descontado na fonte, mas no Trademap a gente consegue acompanhar aqui exatamente o cálculo. E o valor que eu cheguei foi de R$ 128,16. Ou seja, isso somado aos R$ 2.000 que nós temos para aportar mensalmente, vira um aporte total de R$ 2.128,16. E onde a gente vai aportar esse valor esse mês? Bom, baseado no que eu tenho aqui como objetivo geral da carteira e como a gente precisa rebalancear a carteira, não pode fugir muito dos percentuais desejados, eu tenho aqui que em caixa, para aproveitar oportunidades, o nosso objetivo é 20% e nós temos aproximadamente 13%, está faltando 7%. Bitcoins, o nosso objetivo é 5%, está faltando 2 e pouquinho. Em imóveis representados aqui por fundos imobiliários, o objetivo é 20%, nós temos aí mais ou menos uns 15%, então está faltando 5% da carteira para completar imóveis. Quando a gente olha para ações, o objetivo é 55% dividido dessa forma, 35% em ações brasileiras e aqui a gente tem aproximadamente 53%, ou seja, está sobrando 18% em ações aqui no Brasil e 20% em ações no exterior. Está faltando aqui uns 4%, a gente está com uns 16%. Então, onde é que está faltando mais até o momento? Em caixa, né? A gente poderia alocar em qualquer lugar o aporte de hoje, desses que estão faltando, mas no caixa está faltando um pouquinho mais, né? Só que o que me faz dar um senso um pouquinho maior de urgência para o caixa em detrimento dos outros não é só o percentual do caixa que está mais alto, mas também algumas questões que eu quero expor aqui para você entender o racional do porquê eu vou dar prioridade para o caixa nesse mês. Primeiro, quando a gente olha para as ações e olha para as bolsas de valores, a gente vê que o Ibovespa está nas máximas históricas, o S&P 500 está nas máximas históricas, salvo alguns alívios no meio do caminho, as bolsas não param de subir. Quando a gente olha lá para os Estados Unidos, então, isso fica ainda mais evidente. Parece que quando tem um dia de queda lá é um evento extraordinário. E o que eu estou falando e vou falar não tem nada a ver com previsão do que vai acontecer no curto prazo, mas sim tem a ver com algo que não é tão comum. As quedas também
também são comuns, fazem parte do processo, só que a gente está demorando para ver isso acontecer. Seguindo o racional sobre o aporte em caixa, os índices de inflação também têm subido mundo afora. Os índices tanto aqui no Brasil, principalmente o IGPM, que subiu muito, tá aí na casa dos 37%, e o IPCA, que é o índice oficial do governo de inflação, acima dos 8%. Hoje a gente tem um IPCA em 8,35%, bem acima do teto da meta estipulado pelo Banco Central. Assim como lá nos Estados Unidos, o índice de inflação ao consumidor tem subido acima da expectativa do mercado, e muito disso tudo, desse movimento inflacionário, é explicado pela emissão massiva de moeda, que é feito justamente para prover liquidez aos mercados, só que quando a gente tem muito dinheiro em circulação, esse dinheiro tem que parar em algum lugar. E para onde vai o dinheiro que chega, por exemplo, na mão de quem já investe em bolsa? Ele tende a ir para a bolsa de valores. E de quem ainda não investia em bolsa, aí tende a começar a investir em bolsa também. Embora isso não seja uma regra geral, porque aqui no Brasil, por exemplo, muito pouca gente investe em bolsa, dado o tamanho da população, nós temos sim os ativos como um dos principais destinos para esse dinheiro todo. E o que acontece quando tem muita gente comprando e pouca gente vendendo? Isso mesmo, os preços sobem. E muito do aumento dos preços das bolsas pode ser explicado, sim, pela inflação dos ativos. Então a gente está vendo uma inflação generalizada, muito dinheiro em circulação, e a inflação também dos ativos. Eles estão subindo de preço, só que a tendência é de que isso desacelere. E por que isso pode acontecer, ou que existe uma tendência de desaceleração da inflação dos ativos? E veja bem, eu não estou dizendo aqui que as empresas vão parar de lucrar ou que o lucro das empresas vai diminuir. Eu quero dizer aqui que assim como os bancos centrais provêm liquidez nos mercados, eles também podem tirar dinheiro de circulação, diminuir a liquidez dos mercados, justamente para fazer o contrário, para controlar a inflação. E se isso acontece, ou quando isso acontece, a gente geralmente vê uma correção no preço dos ativos. E como eu não quero ficar ainda mais exposto a isso, aliás, olhando para a carteira, você viu aqui que tem muito mais ações brasileiras do que o objetivo, por exemplo, e diminuir um pouquinho esse percentual, buscar de novo o nosso objetivo, faz parte da própria gestão de risco da carteira. E para diminuir, eu não necessariamente vendo alguma coisa, aliás, eu não gosto muito de vender, e como o nosso capital ainda é pequeno versus o tamanho do nosso aporte, tem como corrigir tranquilamente através do próprio aporte. A gente não precisa vender nenhuma ação da carteira para poder reequilibrar o portfólio. Dito isso, eu vou colocar aqui então os R$ 2.128,16 no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Vai servir como caixa aqui para a gente. E tá aí, ó. Já reduziu a nossa posição em ações aqui para um pouquinho menos de 50%. Já deu uma ajudada aqui no equilíbrio da carteira. E agora a gente chegou aqui, somando a parte de renda fixa ali do CDB do Banco Inter com o Tesouro Direto, 1,38 mais 17,34, chegou a quase 19%, bem próximo dos 20%, que é o nosso objetivo. Considero esse um percentual já de equilíbrio aqui dentro daquilo que a gente quer na carteira. E outro detalhe, passamos aqui dos R$30 mil, investimos aqui ao todo, até o momento, R$ 24.340, e a gente teve aqui um retorno de R$ 7.088,65, e isso resultou em R$ 31.429,54 até agora. Bom, por hoje é isso, espero te ver no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!